Olá, sejam todos bem-vindos para o nosso culto neste final de semana, quando no domingo lembramos o domingo de Pentecostes. Que o Espírito Santo possa nos acompanhar neste culto, possa encher o nosso coração de alegria e de esperança na certeza da salvação em Cristo Jesus. Assim convidamos todos a cantarmos juntos o primeiro hino. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A este Deus triuno queremos também confessar os nossos pecados de uma forma sincera e verdadeira, humildemente pedir o seu perdão e confiar de que Deus, por amor a Jesus Cristo, nos perdoa e que o Espírito Santo possa nos capacitar para uma vida cristã ativa, na fé, no amor a Deus e no amor ao nosso próximo. Nós vamos orar. Bondoso e eterno Deus, nos achegamos diante de Ti e Te confessamos todos os nossos pecados. Aqueles que lembramos, também pedimos perdão daqueles que nós já esquecemos, mas que Tu lembras muito bem. Olha para nós, ó Deus, através de Jesus Cristo, através dos méritos que Cristo conquistou para cada um de nós na cruz. Que possamos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, viver uma vida cristã, onde procuramos seguir a Tua santa vontade, onde amamos a Ti, ó Deus, e amamos ao nosso próximo. Olha para cada um de nós com amor e misericórdia, e em Teu Filho Jesus Cristo, dá-nos o Teu perdão. Em nome do próprio Jesus nós oramos. Amém. A palavra de Deus nos ensina de uma forma muito clara sobre o perdão. Deus nos perdoa, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Que este amor de Deus possa nos acompanhar neste culto, possa nos acompanhar por toda a nossa vida e que assim possamos ser felizes e abençoados por Deus. Fiquem todos na paz deste Deus. Amém. Leitura do Salmo para este culto no domingo de Pentecostes. Salmo 139, lemos do versículo 1 até o versículo 12. A presença de Deus diz assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse
e quem volta de mim a luz virá-se noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e a escuridão. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino. A tua palavra é semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia em tua palavra, Senhor, senti que do alto descia o fogo do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Leitura de Atos dos Apóstolos. Lemos de Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar em nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Leitura de Atos dos Apóstolos. Lemos de Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar em nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo.
Alguns são de Creta e outros da Arábia. Leitura de Atos dos Apóstolos, lemos de Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar em nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui esta leitura bíblica. Leitura do Santo Evangelho para este domingo de Pentecostes. Lemos do Evangelho de João, do capítulo 15, do versículo 26 ao 27, e do capítulo 16, do versículo 4, a segunda parte, até o versículo 15. Diz assim: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo
porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos todos em conjunto a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Espírito divino, nobre ensinador, que revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Vem que sempre nós a treva que o pecado traz, e na perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera convenção, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Prezados amigos, neste culto, neste final de semana, neste domingo de Pentecostes, lembramos esta grande festa para todos os cristãos, quando Jesus enviou o Espírito Santo sobre os discípulos, que estavam reunidos em Jerusalém. Todo aquele acontecimento das chamas em formas de línguas de fogo, os discípulos falando em línguas diferentes, o povo
que estava escutando, achando aquilo tudo muito estranho, coisas maravilhosas de Deus naquele momento em Jerusalém. E este mesmo Espírito Santo continua a agir em nossa vida, em nosso coração, e nós muitas vezes também não entendemos como tudo isso pode acontecer. Mas este é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, grandioso, todo-poderoso. E o salmista descreve isso de uma forma muito própria lá no Salmo 139, quando ele nos fala da presença de Deus, a presença gloriosa de Deus em nossa vida. E o salmista vai nos dizendo o quanto Deus nos conhece, que não temos aonde nos esconder de Deus, porque Ele sabe o que nós pensamos, o que nós vamos ainda dizer e ainda fazer. Nós muitas vezes não gostamos muito desse conhecimento de Deus sobre nós, porque tem esse lado, quando lembramos que Deus nos conhece profundamente, sabemos e reconhecemos que Deus conhece os nossos erros, que Deus conhece os nossos pecados. As pessoas muitas vezes tentam esconder coisas de Deus, acham que conseguem esconder as coisas de Deus, mas sabemos que isto não é possível. Mas ao mesmo tempo, Deus também conhece as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos medos. E diante do poder e da glória do próprio Deus, Ele sabe o que sentimos e o quanto nós precisamos da sua ajuda. Mais do que isso, Deus, no seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Porque Deus viu que a humanidade estava perdida, estava condenada. Então Deus age, Deus vem ao nosso encontro, nos providencia o Salvador, Jesus Cristo vem ao mundo, cumpre a sua missão, volta para junto do Pai, está sentado à direita de Deus e envia o Espírito Santo sobre os seus discípulos e continua enviando sobre cada um de nós. Jesus conhece o nosso sofrimento, Jesus conhece a nossa alegria e por isso Ele sabe o quanto nós precisamos do Espírito Santo. Jesus sabia que os seus discípulos ficariam, de certa forma, desamparados sem a sua presença física, então Ele promete o envio do Auxiliador, o Consolador. E isso realmente acontece no dia de Pentecostes. A ação do Espírito Santo em nós. Como isso pode ser? Nós não enxergamos, nós vemos o Espírito, até porque é o Espírito Santo, mas nós sentimos e vemos quando somos cristãos, quando chegamos à fé pelo batismo, quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. A nossa oração é que o Espírito Santo continue sendo enviado por Jesus sobre cada um de nós. Na explicação do terceiro artigo, nós reconhecemos que por nossa própria natureza, por nossa própria força, não chegamos a crer em Jesus Cristo, mas o Espírito Santo que nos chama pelo Evangelho, nos ilumina com seus dons, nos santifica, nos conserva na verdadeira e única fé. É o que nós confessamos, é o que nós dizemos lá na explicação do terceiro artigo, quando lembramos que lá nós dizemos, creio no Espírito Santo. E esta fé é uma grande bênção que Deus nos dá. A nossa gratidão a Deus por Ele ter nos enviado o seu Espírito Santo, dando-nos a fé no batismo, a nossa gratidão a Deus por Ele continuar nos enviando o seu Espírito Santo, nos fortalecendo a fé pela sua palavra e pela Santa Ceia e nos dando assim forças e capacidade para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Deus nos conhece como ninguém. Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Deus nos concede assim força, coragem, nos dá a certeza, nos dá a fé de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, muitas vezes preferimos seguir outros caminhos, mas Deus está sempre ali, pronto a nos esperar. Deus está ali, sempre pronto a nos conceder o poder do seu Espírito Santo.
Não fosse o poder do Espírito Santo, não estaríamos aqui hoje celebrando, assistindo este culto. Que Deus nos conceda a mais rica medida do seu Espírito Santo. Que tenhamos força, tenhamos coragem, mesmo quando o diabo, o mundo e a nossa carne nos tentarem, quiserem nos levar para o caminho errado, para o caminho da condenação, longe de Deus. Que Deus, em sua misericórdia e em seu amor, nos conceda o seu Espírito Santo. Que Ele nos dê a certeza do seu perdão. Que Ele nos dê a certeza da salvação. Em meio a esta pandemia, quando perdemos tantas pessoas queridas ao nosso redor, que o Espírito Santo nos dê força, que o Espírito Santo nos console e, mais do que isso, que o Espírito Santo nos mantenha firmes na fé. Que toda essa tragédia não nos abale, não nos afaste de Deus. Pelo contrário, que com a força do Espírito Santo possamos ficar firmes, possamos testemunhar a respeito do amor de Deus. Quando no meio da tragédia tantas e tantas pessoas perguntam: onde está Deus? Por que Deus permite isso? Que nós não sejamos tentados a abandonar a Deus, que não sejamos tentados a abandonar a nossa fé. Pelo contrário, que saiamos fortalecidos, que olhemos para Deus como Deus Todo-Poderoso, que nos conhece profundamente, de quem não podemos nos esconder, a quem nós podemos e devemos louvar e adorar todos os dias da nossa vida. Deus seja louvado e que o Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Nós vamos orar. Graças te dou, ó meu bom Deus, por eu haver aprendido que por minha própria força jamais poderia apagar a culpa do meu pecado, mas que o Senhor Jesus tirou, pagou e expiou as minhas culpas. Alegro-me nesta fé, embora não a possa compreender. Confesso que a minha fé ainda é muito fraca e peço-te que me concedas uma fé mais pura e mais forte. Ensina-me a dizer como o rei Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, ó Deus, um espírito inabalável. Apenas tu podes me conceder um espírito novo e reto, que confie com toda a firmeza na tua palavra. Ouve, pois, a minha oração e purifica o meu coração de todas as dúvidas, de toda falta de fé, e o conforta para que te louve e te glorifique cheio de alegria. Que o Espírito Santo possa estar presente em todos os dias da minha vida. Ó Deus, oramos também e pedimos em favor daqueles que estão doentes, em favor daqueles que estão enlutados, que tu possas amparar e confortar cada uma destas pessoas. Ajuda a todos em seus problemas, em suas angústias, em seus medos, que tu possas carregar a cada um de nós em teus braços amorosos. Permanece conosco, dá-nos sempre o teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Assim chegamos ao final do nosso culto. Mais uma vez, que bom que cada um de vocês esteve aqui conosco. Quem quiser e puder, compartilhe este culto nas suas redes sociais, junto dos seus amigos. Que o Espírito Santo possa agir no coração de todos nós, possa deixar em nossa vida o amor de Deus, o perdão, a paz e a alegria. Sigam a semana nesta alegria, nesta paz de Deus. Cuidem-se todos, fiquem todos bem. Até o nosso próximo encontro. Cantamos, ainda para finalizar, o último hino. O mundo é teu, Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criaturas.
faz tua ação. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalha percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, queres tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz vencer.